Vamos começar aqui, então. Ok. Deixa eu diminuir aqui e aumentar aqui. Bom, a gente vai falar, então, sobre a emancipação da alma, o capítulo 8, sonho e sono, né? Sono e sonhos. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês conseguem dormir bem? Alguém aqui não tem tido uma boa noite de sono? Eu tenho duas obsessoras que me deixam dormir legal. São duas hérnias de disco. Ai. Olha, Macário, eu conheço bem esse obsessor, viu? Eu conheço bem esse obsessor, eu sei que realmente ele não deixa dormir mesmo. Isso atrapalha, né? Olha, eu tenho, mas eu durmo bem. Ai, que bom, que ótimo. Mais alguém? Teve uma época, que no começo da pandemia, eu não dormia muito bem, não. Agora eu durmo. Ai, que legal, que ótimo. Deu uma controlada. 182. Bom, dormir bem é sempre muito importante, né? E aí, de acordo com os órgãos públicos de saúde, o sono é essencial para o bem-estar orgânico do corpo físico. E a gente sabe que quando a gente não dorme bem, parece que nada funciona direito, parece que tudo dá errado. Até as atividades do cotidiano, elas não desenvolvem, né? Parece que fica travado ali e a gente não consegue nem acompanhar. E é nesses momentos que a gente percebe o quanto é importante que a gente descanse, que a gente tenha uma boa noite de sono. E aí eu vou trazer para vocês alguns fenômenos da emancipação da alma, que são o sono e os sonhos, a letargia, a catalepsia, mortes aparentes, o sonambulismo, o êxtase e a dupla visão, são fenômenos, né, que fazem parte aí dessa emancipação. E vamos falar um pouquinho do sono, né? O que é o sono? Do latim somos, com o mesmo significado. É um estado ordinário de consciência, complementar ao da vigília, ou estado de desperto, em que há repouso normal e periódico, caracterizado tanto no ser humano como nos outros vertebrados, pela suspensão temporária da atividade perceptivo-sensorial e motora voluntária. E dentro da visão psicanalítica, trouxe uma fala aqui, que não é minha exatamente, é do meu colega Ronaldo, que eu achei muito bacana, eu não tinha pensado nisso, e ele foi perfeito na colocação dele. E ele traz aqui assim, né, os sonhos são expressões disfarçadas de processos psíquicos inconscientes, profundos e extremamente significativos. Revelações diretas, mas veladas, de desejos insatisfeitos. E isso é uma condição muito real da nossa condição física e moral aqui vivenciando nesse planeta. Acrescenta que se os nossos conflitos não encontram solução, encerram-se no subconsciente e convertem-se em complexos. Uma censura, um superego, impede que regressem à consciência. No entanto, podem se manifestar em forma de sonhos, neuroses e muitas vezes psicoses muito significantes. E é interessante como Freud ele traz os sonhos para o tratamento psicoterápico e tem um efeito assim, eu estou estudando isso agora, tem um efeito assim extraordinário. E eu já testei comigo umas 2 ocasiões de eu ter alguns sonhos perceptórios e através da psicanálise eu consegui identificar o que estava acontecendo comigo, por que eu estava tendo aqueles sonhos periódicos e repetitivos, e eu não voltei mais a sonhar. Olha que interessante. Como se eu tivesse conseguido desvendar alguma coisa em mim mesma e eu não tive mais esses sonhos. Mas para que serve o sono? Né? Dentro da ciência, ele diz que o sono, além de descansar o nosso corpo trabalha para manter o equilíbrio.
do sistema imunológico, endócrino, neurológico e de diversas outras funções. Durante o sono, que o corpo recupera as energias, otimiza o metabolismo e regulariza a função de hormônios fundamentais para o seu funcionamento, quer dizer, para o nosso funcionamento. Dormir bem ajuda a fortalecer a capacidade do organismo para combater infecções, ajudando a manter-se saudável, pois durante o sono o corpo produz proteínas extras que ajudam o sistema imune a ficar mais forte, principalmente em situações de estresse mental do corpo e como é o caso do hormônio do crescimento. Eu não sei se vocês se lembram, quando eu era criança, eu tinha muito disso. Quando eu ia dormir, às vezes eu tinha uma espécie de um sono que eu me via caindo da cama e eu levava aquele susto. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Isso Se adulto vocês também, se de vez em quando eu sonho. É só eu Pois tomar é. vinho, pronto. Não, eu não preciso tomar vinho, não. É adulta também, a Tomo gente sonha. vinho, sonho que tô Eu caindo. caía num ninho de cobra ainda para ajudar. Nossa Nossa, senhora, credo, meu Mona Lisa, Deus. que Eu isso? ia caindo e acabei no chão da cama. Ah, Continuei dormindo no chão. Fiquei lá. Era pequeno. ah. Pois é, Daqui quando no eu era chão não criança, passa, tinha... né? Ainda bem, né? Gente, o pessoal aí tá precisando de psicanálise, tá? Tá feia a coisa, hein? Tá Ou mesmo. talvez eu precise de vinho, talvez, porque o Silvano falou que acontece quando bebe vinho. Eu não bebo vinho e sonho. Toma, é como se estivesse caindo do prédio. Pois é, Nossa, quando eu era não. pequena, eu tinha muito dessas sensações. E o meu pai dizia que era o momento que a gente estava crescendo. E eu acreditei nisso, tá? Eu tô crescendo lateralmente. Literalmente. Duas. O importante, Tânia, Ele estava falando a verdade? Eu cresci Meu pai 40 estava falando a verdade? literalmente. Pois Agora é, eu não descobri sei se porque é eu não mito cresci. ou se é verdade, mas é uma Fato. situação para a gente pesquisar depois. importante E é acredite ou não, vamos passar cerca de 12 a 24 anos da nossa vida dormindo. Olha que coisa! Será que a gente vai realmente conseguir dormir tudo isso? Aí eu acho que eu já dormi uns 12. 105? Viu, Acho que Tânia? tem Quando gente você que dorme colocou mais. no slide anterior, você vê quantos benefícios tem uma boa noite de sono, né? E às vezes a gente não aproveita, né? É Pois só fazer é, as e às vezes eu contas, fico... 8 horas por dia, que é o recomendado, né? Então, fazer as contas. É Então, um terço do dia que exatamente. a gente dorme. Eu, particularmente, necessito das minhas 8 horas. Se eu não tiver essas 8 horas de sono diários, eu sou uma porcaria de pessoa quando eu acordo de manhã. Então, muitas vezes eu vou até dormir cedo, porque normalmente eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir quando é por volta de 3h, 3h30 da manhã, que seria o horário dos espíritos, de acordo com o André Luiz no livro dos Missionários da Luz, é justamente o horário que eu acordo. Acordo todos os dias nesse horário, e muitas vezes esse despertar influencia na minha condição de ter um sono assim tranquilo e ininterrupto. Ô, Tânia, eu acordo também todo dia, por volta desse horário eu acordo. Agora, se eu não acordar, aí é que na manhã seguinte eu não me sinto bem. Interessante isso, É. hein? Isso é normal. O normal é eu acordar durante a madrugada. E isso aí há muito tempo. Muitas vezes quando eu trabalhava, eu acordava muitas vezes com a solução dos problemas que eu tinha que apresentar para a minha chefia. Que legal! No dia seguinte eu apresentava a solução. E Comigo também. quando não acontece isso aí, eu acordo mal no outro dia. Interessante. Aproveitando essa deixa do Silvano, Tânia, permita. Quando você colocou lá no primeiro slide do Freud, né? O que Freud observa é a parte material nossa, física, do nosso dia a dia. A gente está preocupado com alguma coisa, é aquele que ele observa. Ele omite ou não sabe a parte espiritual. É exatamente isso que o Silvano falou. Quando a gente está preocupado com alguma coisa, você vai para aquilo lá ligado, então você termina sonhando com aquilo lá. Mas a função do sono
é a gente reencontrar com os entes queridos, liberar parcialmente o corpo, o espírito do corpo físico, e essas soluções aparecem, a gente troca ideia com os amigos espirituais, lá no plano espiritual. E o sono e o espiritismo, a gente vai entrar nesse assunto agora, né? É um estado de emancipação parcial da alma, ocasião em que se agudam as nossas percepções. Evasão da alma da prisão do corpo. Imaginem que o corpo é a prisão da alma. Desprendimento do espírito no espaço onde se encontra com os outros espíritos antigos conhecidos. Bom, nem sempre é dessa maneira, né? Quem consegue ter um bom sono, ou então fazer essa emancipação, consegue fazer essa ligação com outros espíritos, ou às vezes ir até para trabalhos, eu acho isso muito legal. Eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu devo ter feito muitos inimigos, porque eu não consigo dormir dessa maneira de jeito nenhum. Pelo contrário, eu tenho sonho com perseguições, acordo no meio da madrugada assustada. Muitas vezes me vi nessa situação da foto aí, ó. Alguém já se viu assim? Já. É estranho. Nunca se viu assim? Então, eu já me vi assim algumas vezes, mas é estranho. É esquisito, é eu uma já me sensação vi. estranha. Eu já vi o meu corpo deitado na cama. É horrível. Acho que eu voltei para ele na hora. Você assustou. Eu me assustei. Assustei mesmo. Quando eu vi o corpo deitado na cama, eu voltei rapidinho antes. Eu sonhei, uma vez eu tive um sonho, assim, que eu estava na cama, também numa maca muito alta, e estava sendo atendido por uma equipe de médicos muito altos também. E, na verdade, eu estava tendo arritmia. Eu tive mesmo uma arritmia e sonhei com os médicos me socorrendo. O sonho, ele é uma lembrança do que o espírito viu durante o sono. Resultado da liberdade do espírito durante o sono, efeito da emancipação da alma que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Quer dizer, a gente tem um momento onde a gente consegue se libertar do nosso corpo físico e consegue desenvolver, eu não sei falar exatamente, e consegue ir um pouco além do que realmente somos. E ter essa percepção não é sempre fácil. São poucos os que conseguem ter essa percepção do sair do corpo, do visitar trabalhos, do participar de outros eventos, de até mesmo trazer comunicações que auxiliem na nossa vida de encarnado, como o Silvano falou, que vinha com ideias, né? Muitas vezes tinha ideias de como solucionar. Não são muitas pessoas que conseguem essa situação. Tânia, pode falar. Permito até, mas a observação do Silvano, achei interessante, porque eu tenho visto aí em reportagem, filmes, falando desse tipo de experiência, mas agora vendo alguém aqui do nosso convívio falando, isso vem comprovar cada vez mais. A história que tem surgido aí é de um psicanalista que era ateu, materialista de corpo e alma, e teve essa experiência que ele chama de EQM, experiência de quase morte, e inclusive o prognóstico dos médicos, cientistas aqui, era que ele desencarnaria. E ele retornou e contou exatamente esse tipo de experiência que o Silvano passou com médicos, conversando com ele, tratando ele lá no plano espiritual e falando que ele ia retornar. E daí, essa pessoa que era absolutamente materialista virou o filme e começou a acreditar no plano espiritual. Que filme é esse? Você lembra o nome? Eu não lembro, que ele é americano. Então eu não lembro o nome dele. Mas eu vou ver se eu acho, eu passo para o grupo. Eu vi essa semana, por acaso, né?
Bom, É uma coisa. Quando eu Pode estava no falar, colegial, às vezes eu ia ter prova de física e eu gostava muito de física e do professor. E se eu tinha dúvida em alguma coisa, à noite eu sonhava com o professor me explicando, me tirando aquela dúvida. E no dia seguinte caía exatamente aquele exercício que ele tinha me explicado com os mesmos números na prova. Eu pegava a prova e eu já sabia o resultado. poxa, que bom. Facilidade essa para Uma você, coisa hein? assim. Que E coisa, assim, né? ele também era Tô, uma tô pessoa precisando viva. de uma facilidade assim aqui, viu? Eu sempre achei isso engraçado, assim, interessante, porque aconteceu mais de uma vez isso, assim, de eu ter dúvida e sonhar com ele me explicando e na prova cair exatamente aquilo. Pode Ele me falar, explicando. Você quer ver uma história mais conhecida de alguém bem famoso aí? Roberto Carlos. Ele mesmo conta, o Ah, Erasmo Carlos sim. conta, Uhum. que eles iam fazer música, de vez em quando se enroscava, e o Roberto falava, deixa eu tirar um soneca. Tirava um sono, aí de alguns minutinhos, e voltava com a música pronta. Ô Macari, eu, Oi. há em torno de 30 anos atrás, eu desenvolvi o hábito de dormir com um caderno na cabeceira, um caderno, um lápis ou uma caneta na cabeceira da cama, no criadinho ali, porque eu tinha certeza que eu ia receber uma ajuda do problema que eu tinha que apresentar, a solução que eu tinha que apresentar lá para o meu chefe, lá no caso Clóvis, o Dr. Kozlop. Eu tinha certeza. E acontecia, eu acordava, me concentrava, anotava o que eu lembrava dos sonhos e apresentava lá e era a solução. Que bom. Agora, uma coisa que tem me acontecido, isso não é frequente, mas já me aconteceu várias vezes, é de eu ter consciência dentro do sonho que aquilo é um sonho. Isso acontece comigo, Silvana. Então, às vezes eu tenho que eu estou em perigo e eu penso, não, isso não é real, isso é um sonho. E eu posso modificar essa realidade e modifico dentro do sonho, porque parece que a gente tem uma força de super-herói, assim, tipo, mover alguma coisa grande, alguma coisa. Não é assim? Eu acho muito bacana esse seu depoimento. É um superpoder. Silvana, você está trabalhando à noite. Que aquilo é um sonho. Tem um comentário. Então, eu acho interessante o seu depoimento, Silvano, porque isso acontece exatamente comigo e eu nunca escutei ninguém falar algo semelhante. Ter consciência Eu, muitas tá vezes sonhando. é como se eu fosse 3 personagens. Aqui está sonhando, aqui está assistindo e aqui está falando para quem contando. Exatamente, porque está interpretando. E muitas vezes eu falo para mim, para e ora. Então, às vezes eu paro e começo a rezar o Pai Nosso, é impressionante. Ou então, quando eu estou em estado de perigo, eu falo para mim mesma, Tânia, você está sonhando, acorda. Aí eu isso aí. volto. Isso aí. Isso acontece muito Calma, comigo. né? Isso não é real, mais ou menos assim. Tem um comentário. Bom, durante o sono, a alma repousa com o corpo? Pode falar, Ricardo. Olha, é um sonho bem recente, né? Eu não sonho. Assim, eu sonho, mas não me lembro de nada, né? Eu tenho um sonho muito pesado, eu acordo normalmente entre 2, 3 horas da manhã, volto a dormir rapidamente, vou fazer xixi e volto e durmo, né? Esse é o meu normal, né? Eu tinha sonhos quando era menino, 7 a 10 anos, eu sonhava sempre que eu voava, eu simplesmente voava. Depois, vendo as explicações de levitação, me lembrou muito desses sonhos, né? Mas era praticamente todo dia. Enfim, teve alguns momentos que eu falava assim, puxa, eu gostaria muito, pensando, né? E sempre pensava, gostaria muito, lendo os livros de André Luiz e tal, eu falava, puxa, eu gostaria muito de saber o que eu faço durante o sonho, porque o meu sonho, né, eu não percebo nada. E um dia eu sonhei e foi a prova para mim mais clara de que meu corpo realmente fica e meu espírito vai para algum lugar, né? Mas foi tão claro que eu me lembrei em todo sonho, né? Eu saí do meu corpo, eu me lembrei, fui acompanhado por 2 pessoas, eu fui para um lugar
que era no plano espiritual, era num tipo umbral, né? Mas era um lugar tinha pessoas que estavam praticando alguma coisa ruim, tinham pessoas, uma das pessoas que eles estavam me mostrando, ele falou, não olha nos olhos, né? E infelizmente essa pessoa que estava no chão e acabou de alguma forma levantando, né? Olhou nos meus olhos e nesse momento eu fiquei com medo. E eles falaram, não fique. Eu fiquei, não teve jeito. E eu desci para o meu corpo e a pessoa desceu atrás de mim. Olha que coisa impressionante. E antes de eu entrar, eu vi o meu corpo. Antes de entrar no meu corpo, eu parei e botei a mão para cima, assim, né? Como se fosse parando essa pessoa, né? Era uma mulher, né? E ela falou, não venha me incomodar mais. E voltou. E eu entrei dentro do meu corpo. Porém, quando eu entrei dentro do meu corpo, é uma coisa que eu nunca senti ainda encarnado, né? E nunca senti. Eu tenho 60 anos. O meu corpo vibrava inteirinho, mas assim, do fio do cabelo até a ponta do pé em vibração. E assim, durou mais de 15, 20 minutos. Eu não conseguia parar de vibrar. Era uma soma de medo, né? Sendo muito sincero, muito medo, né? Porque foi muito forte, a pessoa realmente não era um espírito bom, né? Eu estava em aprendizado de alguma coisa, e foi me mostrado isso, que às vezes não é importante eu lembrar de tudo, né? E graças a Deus, depois eu nunca lembrei mais nada, né? Então, é um sonho assim, foi recente, foi menos de 3 meses, eu contei só para uma pessoa do centro, e foi realmente muito forte, né? Eu nunca sonhei. É só um depoimento do que eu percebi nas minhas percepções. A gente vai ver ao longo do Livro dos Espíritos, pelo menos não é nessa parte que eu tô apresentando agora para vocês, não tem esse trecho que eu não vi, mas tem um trecho que os espíritos falam que quando a gente não se recorda do sonho, isso é um bem para nós. Muitas vezes, justamente para que a gente não se sinta mal, ou então para que a gente não fique ruminando a ideia do que aconteceu em sonho conosco. Algumas pessoas, né, fazem depoimentos de que não sonham absolutamente nada. Tem um outro momento também que os espíritos dizem que essas pessoas que não sonham absolutamente nada, não é que elas não sonhem, elas não voltam com a lembrança, porque muitas delas, se voltam com a lembrança, elas entram num apego muito grande e elas vão querer ficar dormindo o dia todo. E a ideia não é ficar dormindo, a ideia é a gente fazer encarnado enquanto estamos aqui vivenciando esse planeta. Mas aí eles, né, eles perguntam, durante o sono a alma repousa com o corpo? E eles respondem que não, a alma não repousa com o corpo, porque a ideia é que o espírito, ele se lance do corpo, mas ele continua em movimento, ele continua trabalhando. E muitas vezes, eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes eu vou dormir e eu peço, viu, deixa o meu espírito aqui quietinho, eu estou precisando. Como se isso fosse possível, né? Porque normalmente, como eu disse para vocês, 3h15 da manhã eu acordo todos os dias, e isso me faz com que eu me sinta cansada. E às vezes eu quero dormir assim a noite toda, pelo menos esse período de 8 horas, e é raro quando eu consigo alcançar isso para mim em especial. E eles falam, né, que o espírito jamais fica inativo. E desde que o corpo dele não necessita, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E a gente entra mesmo, que né, esse seu relato, Ricardo, possivelmente numa relação com outros espíritos, talvez um espírito, assim, talvez, tá? Pode ser 1000 N coisas, mas assim, vamos falar uma que a gente está o tempo todo esbarrando. Possivelmente você reencontra aí um inimigo, sabe? Alguém que em algum momento da tua existência ou fez a você ou você fez a ele algum mal. Então, você volta com essa vibração latente, né? Tanto do medo e essa sensação dessa experiência viva, né? Porque aquela coisa é tão real que assim, é complicado falar, porque a gente sempre entra naquela questão de será que? Será que é verdade? Será que é isso mesmo? A gente sabe que é verdade, mas a gente também está o tempo todo nesse ponto de interrogação.
E muitas vezes esse ponto de interrogação ele nos atrapalha muito, principalmente nós que estamos estudando, porque mesmo estudando, você vê o Ricardo com a experiência dele, tem dúvida, você tem dúvida, será que é isso mesmo? Será que isso aconteceu mesmo? Será que é verdade mesmo? E ao mesmo tempo também tem aquela coisa, né, que a gente já viu, que o Freud fala dos sonhos, que são as sensações que a gente acaba absorvendo durante o nosso dia. Então, o que que realmente é? Para nós aqui encarnados, isso não tem muita utilidade, então não é interessante que a gente fique preso nisso, tá? Mas é bacana você saber um pouco mais a respeito. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, porque essa imagem é muito semelhante com a que acontece comigo, quando eu sonho que estou voando. Eu não sei se você voou desse jeito, Ricardo, se você conseguiu se ver dessa maneira. Mas, assim, quando eu sonho que eu estou voando, é Praticamente a mesma exatamente... coisa. Exatamente igual. A hora que eu vi essa imagem, eu falei, gente, é igualzinha, assim, está muito semelhante ao que acontece comigo. Eu me vejo exatamente assim, voando, e embaixo, né, toda a cidade, assim, eu não consigo perceber para onde eu vou, mas esse momento é nítido para mim, é algo que quando eu volto, eu trago na minha memória esse momento fotográfico aí. E aí ele fala, né, que pelos sonhos, quando o corpo repousa, o espírito tem mais liberdade do que em vigília. Tem a recordação do passado e, por vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, quer neste ou quer noutros mundos. Diz-se frequentemente: tive um sonho bizarro, um sonho horroroso, mas inverossímil. Enganam-se. Muitas vezes é uma lembrança de lugares e de coisas que viram e verão em outras existências ou em outra ocasião. Desde que o corpo se acha adormecido, o espírito procura romper os seus grilhões, buscando o passado ou o futuro. Responde alguma coisa para você isso, Ricardo? Com certeza, com certeza. Eu achei essa fala dos espíritos muito interessante, porque é uma coisa para a gente pensar, refletir e tentar trazer aí um significado para nós, individual, tá? Porque cada um vai ter o seu significado. Muitos sonhos, outros não sonham, outros lembram tudo, outros não lembram nada, então é uma coisa muito relativa. Mas a hora que eu li essa resposta, eu não me lembrava mais dela. E eu fiquei, assim, por alguns momentos presa nessa questão dessa resposta dos espíritos, né? Como conseguir fazer uma interpretação correta disso e que não cause nenhuma adversidade em relação ao que eu sinto e ao que eu penso. E aí ele continua, né? Morreis todo dia. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Dormindo, ficamos momentaneamente no estado em que, de modo permanente, ficamos depois da morte. Eu já tinha ouvido isso também, né? Que a gente morre todo dia. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei muito interessante. Espírito desprendido do corpo durante o sono do corpo físico poderá estar em zonas espirituais mais elevadas ou inferiores, a depender do seu grau de evolução. É por essa razão que a doutrina espírita está o tempo todo nos orientando para que antes de dormirmos a gente faça uma prece, faça uma ligação com os nossos mentores, né, com os mentores do bem, para que nesse momento em que a gente vai se desprender, estando ou não consciente disso, que a gente seja bem recebido, que a gente seja protegido, que a gente possa realmente ir para uma situação onde você vai estudar, onde você vai aprender alguma coisa, onde você vai executar algum tipo de trabalho que agregue na sua evolução espiritual, aonde você possa ir e que a sua presença agregue no que estiver acontecendo ali. E o sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Quer dizer, tudo isso ainda contando com as lembranças
que sempre nos acompanha. O sono possibilita que os espíritos encarnados estejam sempre em relação com o mundo dos espíritos. Uma vez eu ouvi de um orientador que estava dando essa aula, inclusive, que é muito importante a gente dormir e fazer essa ligação, porque nós estamos muito mais na vida espiritual do que na vida encarnada. Olha que interessante. E essa ligação é justamente o nosso combustível, o combustível do nosso espírito para que a gente possa se manter aqui nesse plano físico. E é por isso que os espíritos superiores assentam sem grande repugnância em encarnar entre vós. Quer dizer, a gente ainda tem aqueles que vêm reencarnar conosco. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir recuperar-se na fonte do bem. Então, aqueles espíritos, né, que vêm muitas vezes nos acompanhando para que a gente possa ensinar alguma coisa a eles. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, e a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. E assim o sono nos proporciona a reparação das forças orgânicas, como eu disse anteriormente, né? É nesses momentos que a gente percebe o quanto é importante realmente nós valorizarmos esse momento em que dormimos. Todos os homens sonham, mesmo quando não se recordam ao recobrar a lucidez mental, no ato de despertar. Ninguém suportaria ficar o dia inteiro acordado, né? Ninguém suporta isso. E se não fruísse desses interregnos, ou não sei onde o Ronaldo arrumou essa palavra. Ele com as palavras difíceis dele. Eu não tinha notado. Esse texto do Joana Pois de é. Ângeles. Esse é um texto de Joana de Aí a Ângeles. Verônica, Ela escreveu assim mesmo. vilegiatura. Nossa Senhora, olha, a lista dele tá gigante já, viu? Eu preciso... Então, e aí, né, abençoados nos quais volvem ao passado, retomando ligações de afetividade, evocando reminiscências queridas, restabelecendo acordos de elevação e liberdade. Nesses estados, retempera-se o ânimo na comunhão com os protetores espirituais. Nossa, como é bom quando você consegue dormir e que você consegue perceber os seus protetores, os seus mentores. A gente fala de um único mentor, mas eu não sei se vocês sabem, nós não temos apenas um mentor, nós temos muitos outros mentores. Existe uma equipe que coordena e que vai conosco até o último momento da nossa vida encarnado, que são aqueles que, junto conosco, planejaram o nosso roteiro reencarnatório, né? O nosso planejamento reencarnatório. Não é só um mentor, é uma equipe, e essa equipe nos acompanha. E como é bom quando você consegue estar com eles, falar com eles, sabe? Perceber a presença deles e voltar com aquela sensação de que você está protegido, de que tudo está bem e tudo vai dar certo. Isso é muito bom, muito bom. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos, né? Por que será? O que chamais de sono é somente o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento, a gente já viu isso. O sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, os que lhe são queridos, seja neste ou em outro mundo. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva essas impressões recebidas pelo espírito. Eu lembro que quando eu estava lendo Missionários da Luz, a Verônica falou que leu e a Gabriela disse que leu também, o Silvano também leu. Missionário da Luz? Tem uma Mensageiros. parte
Não, Mensageiros, isso mesmo. Tem uma Mensageiros. parte que conta de uma moça que sonha com a avó. E a avó dá vários conselhos para ela. E aí o André Luiz, né, vendo essa cena, a moça volta para o corpo físico, só que ela não se recorda de nada. E aí o André Luiz pergunta por que ela não se recorda, né? E aí o mentor fala que ela não vai se recordar exatamente de tudo, e nem vai recordar que ela esteve realmente com a avó dela, mas ela vai se recordar de algumas situações que a avó fala, então ela vai sonhar com cobra, com algumas coisas assim que sejam pertinentes à fala da avó, e ela vai se recordar disso, mas ela não vai se recordar exatamente ter estado com a avó, até porque para ela, naquele momento ainda não era possível essa lembrança. E eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei muito impressionada com esse relato que ele faz, porque quantas vezes a gente não tem sonhos que parece que parece um liquidificador, um bando de coisa tudo misturada, e você volta lembrando daquelas situações, né, que tumultuadas, Parece um esquisitas que você quebra-cabeça sonha. ainda todo espalhado na mesa. Exatamente. E Você vai aí, pegando durante o dia, você pedacinhos, vai tendo pedacinhos. flashes daquilo É. que você sonhou. É interessante isso. Tânia, Pode falar. e além desse negócio dos sonhos que você falou, eu percebo também que os sonhos têm relação muito com as vibrações. Se naquele dia, por exemplo, vou falar o meu exemplo, naquele dia eu fiz a leitura de um livro espírita antes de deitar, fiz uma prece, nossa, eu tenho uma noite, às vezes nem sonho eu tenho, eu nem lembro, acordo renovado. Agora, se é um dia que aconteceu alguma coisa que me chateou, alguma coisa que eu não consegui, deitei na cama já dormindo rápido, porque na rotina aconteceu algo. Nossa, essa noite, para mim, é tenebrosa, assim, é sonhos. No outro dia acordo, assim, com várias impressões, eu não consigo montar nada e não é saudável para mim. Então, eu percebo que acho que é também como a gente vibrou naquele dia, como a gente esteve naquele dia, reflete nesse momento do sono e dos sonhos também. Você vê que você faz um movimento bem interessante, né? E é um movimento que nós normalmente costumamos fazer. A gente absorve, nós absorvemos tudo que nos acontece durante o dia, com uma intensidade muitas vezes tão grande, só que a gente não consegue se desprender disso na hora de dormir. Então, quer dizer, quando você relata que você, ao dormir, quando você faz uma prece, ou quando você faz uma leitura, você consegue simplesmente desprender de tudo isso. E consegue fazer um sono renovador, consegue ter um sono renovador. Agora, quando você não entra em prece, não faz essa conexão, você continua ali com aquilo tudo que você absorveu durante o dia impregnado em você. Então, eu digo muito que é o típico sono que você dorme, mas você fica grudada da cama. Você não sai para lugar nenhum, você fica ali. E aquilo muitas vezes atribui uma energia que você gasta de forma que você não sabe para onde vai. Quando a gente acorda cansado, exausto. Os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Pois é, a gente faz muito disso, né? Uhum. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta. Essa fala dos espíritos, ela é muito interessante, porque ela bate muito com o nosso dia a dia e com o que normalmente acontece conosco. Eu lembro que quando eu era pequena, que a gente sonhava com algum tipo de bicho, já corria fazer o jogo lotérico, né? Jogar no bicho. Não sei se vocês lembram desse jogo.
Ou se é do tempo de vocês, é do meu, hein, gente? Com certeza lembra. O Silvano lembra mais ainda, ele montou o jogo. Ele montou o jogo. Gente, isso é atual, ainda continua. Continua, Ele filho. O jogo do tem bicho até ainda hoje. tem. É contravenção penal, para falar a verdade, hein? E muitas vezes Pois as é, pessoas- hoje a gente sabe que sonhar com animais não tem relação nenhuma com o jogo, né? E nem com nada É. que vai acontecer com você Aí durante fala o dia. sonhar com a sogra, joga na cobra. Vira por aí. Mas que criou-se uma... E um cunhado no burro. Criou-se um costume, né, dessas pessoas, né, que sonham com determinada coisa e aconteceu algo e ficou aquela coisa que quando sonha com aquilo vai acontecer determinadas coisas. Tanto que eles até criaram esses livros dos sonhos, que você lê, sonhou com, sei lá, sonhou que com avião, é isso, sonhou com onça, é isso. Então, eles têm lá esse tipo de coisa, né? E aí tem os números. É o dicionário dos sonhos. E tem, não, o livro dos sonhos, tem o livro também. Tem a mesma coisa a questão do horóscopo, né? Que você nasceu de tal dia, os astros influenciam na sua vida em alguma coisa. Então, quando você sonha, então aqueles números regem sua vida. Então, é uma fantasia que as pessoas têm essas crendices ainda, né? Quem acredita Agora vamos respeito? jogar areia no ventilador. Meu Deus. Vai que o Silvano vai dizer que não é da época dele. Os Mamonas Assassinos. E teve aquele acidente. Um deles falou antes do acidente que ele tinha sonhado com o acidente, que ele tinha morrido lá. Tá gravado isso. E agora? Eu acho que, e até no texto está dizendo aí que algumas Exatamente, vezes eu ia comentar os sobre sonhos isso. são pressentimento do futuro. Pois Eu é. tive uns 2 sonhos que eu não esqueço jamais, que eu sonhei solteiro, sonhei com o meu primeiro filho numa situação que aconteceu depois, e com o meu filho mais novo, eu era recém-casado com a minha esposa que faleceu. Eu sonhei que eu ia ter um filho com uma outra mulher e via a situação que se apresentou depois, exatamente, anos e anos, acho que quase uns 18 anos depois, eu assistindo a televisão, eu gelei, que é aquele negócio, o déjà vu, eu gelei quando eu percebi que aquilo era o sonho que eu tive muitos anos atrás. Estava acontecendo. Pois é nesse assunto que eu gostaria de entrar com vocês. Eu gostaria de analisar, que a gente analisasse junto uma situação. Ele diz aqui, né? Algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite. Então, a gente pode entender essa fala da seguinte maneira. Eu gostaria que vocês observassem o que eu vou falar e me dissessem se vocês concordam ou não com a minha fala, tá bom? Então, analisando, algumas vezes eu tenho um pressentimento, mas eu só vou ter esse pressentimento, Deus só vai me permitir esse pressentimento se for útil para mim. E muitas vezes eu vou ter essa visão do futuro, não porque seja uma visão exatamente do futuro, mas talvez para que eu me relembre de uma situação. Como é que fala? Acabei de dizer, de um projeto reencarnatório, do qual eu preciso fortalecer as minhas forças para que eu possa vivenciá-lo. Então, vocês conseguiram entender o que eu falei? Eu acho que no caso do Silvano foi isso aí, hein? Tânia. O Silvano, eu acredito que tenha sido isso, né? Mostrar para ele a responsabilidade futura que ele ia ter com um filho que talvez tivesse algum problema e ele não fugir da missão, né? Vamos falar assim, né? Exatamente. Fugir da raia. Pode falar, Gabi. Então, eu conversei com você semana passada, né, do dia do acidente, não foi? Sim. Então, e eu contar para vocês, há uns 20, 30 dias atrás, acordei assustada, que eu via meu pai machucado, saindo na ambulância. E aí eu acordei, rezei, falei, de madrugada, eles não saem à noite, né? Falei, amanhã eu vejo se está tudo bem. Aí eu não contei para ele, meu pai e minha mãe são espíritas. Aí eu contei para minha mãe, falei, mãe,
né? Eu falei, tive um sonho assim, tá tudo bem? Ai, tá tudo bem. Ela falou, eu só tô preocupada que no dia 18 e 19, seu pai vai num evento lá sozinho, e eu tô preocupada. Aí minha mãe acabou contando para ele não desistiu de ir no evento, mas todos rezamos muito, né? Que protegesse, enfim, todos entraram em oração. Pois bem, ele veio do evento, na terça-feira ele caiu e se machucou e saiu de ambulância. Graças a Deus tá com muitas dores, mas está em casa, tá bem. E aí ele falou para mim assim, depois que ele saiu do hospital, que ele chegou em casa, ele falou, você me falou, eu rezei, me protegi de tudo e me cuidei muito, ele disse, mas eu tinha que cair. Aí eu falei, mas, pai, foram lesões musculares que você teve, não foi nenhuma lesão óssea, não teve hemorragia, não teve nada. Ele falou sim, e aí a gente agradeceu muito, né? Mas eu vi, e aí até ele falou assim, ele falou, você me avisou, mas eu tinha que cair. E ele falou, e agora eu estou refletindo para que eu preciso desses 15 dias de cama, né? E aí ele fez as reflexões dele. Mas a gente entendeu uma prova de que o pressentimento teve, mas o que está escrito, né? Às vezes suaviza, né? O nosso planejamento reencarnatório, ele é certo, né? Vamos colocar dessa forma, ele é certo. Então, imagina o seguinte, existe previsão do futuro? Eu, Tânia, não acredito em previsão do futuro a partir do momento que você lê aqui o que os espíritos estão falando. Eu acredito sim que talvez você tenha uma recordação do que vai te acontecer, justamente para que você possa se reabastecer, possa reabastecer as suas forças para você poder vivenciar a ocasião que vai vir a acontecer. Que nem o Ronaldo falou, no caso do Silvano, no Mensageiros, também lembrando, tem a história do Honório, que vinha para ter 6 filhos, porque eram justamente 6 almas que ele havia abandonado em alguma das suas existências, e ele várias vezes tinha fracassado nessa tarefa. E ele se recorda, ele tem uma premonição, vamos colocar assim, justamente para quê? Para que ele não fale de novo. Então, reforçar. Exatamente. Para reforçar. Então, existe premonição? Não exatamente, mas existe sim, né? Você relembrar ou você ser alertado de algo que vai acontecer com alguém, justamente para quê? Para que você tenha forças, para que você, sabe, esteja preparado para aquele momento. Talvez nesse momento, se não houvesse esse intervalo, que você pudesse ter esse reabastecimento, talvez quando você fosse vivenciar esse momento, você fosse falir exatamente nele, e é exatamente nele que você não pode falir. Anne, Pode falar. Só aproveitar uma fala da Gabi, que ela falou, o que está escrito, está escrito. A gente tem que ter cuidado com isso. É uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é exatamente o seguinte: existe a fatalidade? Não. Não existe a fatalidade. Então, não tem esse negócio de tá escrito, vai ter que acontecer. Até a resposta, eles falam. O que vai acontecer é o que a gente programou lá no plano espiritual, mas que você pode mudar aqui, pode alterar aí. O pai dela tinha que cair? Depende. Não precisaria cair se fosse. E acho que nós vamos fazer uma aula, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Você pode cair, mas pode não cair se você for muito cuidadoso. Tá? Exatamente, ou talvez ele fosse cair de maneira até mais violenta e acabou caindo sim, mas não tão violento, talvez por causa das preces que já foram feitas, dos pedidos que foram realizados, do mérito que ele tem, né? Porque a gente precisa. Você pode orar muito por mim, mas se eu não tiver mérito nenhum, não tem prece que vai me salvar, gente. Tânia, só para complementar rapidinho, eu li um livro que se chama Aconteceu na Casa Espírita, né? E no começo do livro, li esse livro também. É uma falange de espíritos que tentam invadir uma casa espírita para acabar o trabalho, né? Quem não leu, lê, é interessante. O espírito que está ali, né, ele já tem um vínculo com aquele que criou o centro espírita. Mas o engraçado é que quando começa a invasão, os espíritos, eles levam
os dirigentes da casa, são dois, né? Um dirigente, o outro faz parte também da diretoria, e conversam com eles sobre essa propensa invasão na casa espírita. E eles perguntam, mas será que quando a gente acordar a gente vai lembrar disso, que eles ficam preocupados? Não, vocês vão ter a noção que algo está acontecendo no centro, um sonho. Então, um sonha com as rachaduras na casa do espírita, as paredes tudo rachadas, como se fosse cair, e o outro sonha com as infiltração na casa de água que está infiltrando, está alagando, alguma coisa assim. Então, são avisos para você se precaver, se proteger, para que não aconteça o pior. É mais ou menos isso, também, né, nos sonhos. E é isso, essa coisa do sonho, assim, eu acho que a gente precisa até retornar e voltar nele outras vezes também, porque, assim, nesse momento a gente está dando uma pincelada básica dentro do Livro dos Espíritos. O Ronaldo até trouxe outras situações aqui de outras literaturas, mas seria um assunto bem bacana da gente abordar com mais profundidade, porque tem muita coisa envolvida no sonho. Que nem aqui ele traz alguns questionamentos, né? Não tem dos numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para advertir parentes e amigos do que está acontecendo? Sim, né? O que são essas aparições, se não a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Hoje a gente percebe muito bem isso. Quando adquires a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Pois é, são situações que a gente precisa refletir. Alguém mandou uma mensagem aqui, Ronaldo Macari, pode olhar para mim? Que não está aparecendo nada para mim. Não? Bom, então tá bom. Se alguém, por favor, mandou alguma mensagem, pode abrir o fone, pode falar, não precisa ficar com vergonha, não. O chat está vazio, não tem nada no chat. Uhum. Ah, tá. Apareceu uma mensagem aqui de algum participante, então tudo bem. Bom, aí frequentemente se vêem em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Interessante essa pergunta dele, né? De onde será que vem? E eles falam que podem cumprir-se para o espírito, se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias terrenas. No momento, eu não consigo me afastar de jeito nenhum das ideias terrenas, viu? Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar de um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. A gente não faz isso, né? Já mudamos, não fazemos mais isso. Quando vemos um sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Em que absolutamente não pensam? Bom, a gente pensa tanto, tanta coisa, que muitas vezes a gente perde o controle e nem sabe o que pensa, não é mesmo? Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicais a pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Você vê que existe uma ligação em torno de nós, assim, muito complexa e muito ampla, cheia de conexões. Você vai e volta para várias dimensões em vários momentos, mesmo em vigília, sem perceber, né? Quem é médium
faz isso com frequência e muitas vezes não percebe. E essa conexão fica aí, girando em torno de nós o tempo todo. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes do descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Quem que já se sentiu desdobrando? Eu Nós já senti, conhecemos... principalmente aquelas, Todo mundo já. aqueles cochilinhos depois do almoço. Eu faço muito esses cochilos, viu, Ronaldo? Quando eu não consigo cochilar depois do almoço, eu me sinto muito mal. Nós, não. E quando você quer acordar e não consegue acordar. Ai, horrível. Tenta acordar, horrível. tenta se levantar. Horrível. O corpo fica pesado, você, o seu espírito levanta, mas o corpo fica no sofá. Eu acho que esse é o pior dos momentos, quando eu vivencio. Complicado. Por que a gente lembra mais durante o dia do que durante a noite, né? Não tinha pensado nisso, mas é verdade. Eu acho que durante a noite, acho que o sono é mais profundo, né? No dia é aquele cochilo rápido, né? Você não se desprende profundamente. Faz sentido o que você falou, Ronaldo, porque durante esses cochilos que a gente costuma tirar, bom, eu pelo menos, quando eu tiro meus cochilos, eu consigo sonhar, eu consigo realmente sonhar, às vezes eu sonho até mais do que quando eu estou dormindo durante a noite, mas eu percebo que é um sonho mais voltado para onde eu estou. Então, por exemplo, eu vejo a minha casa, eu vejo o meu jardim. Se eu estou preocupada com alguma coisa, eu vou até o local que eu estou preocupada, ou se eu estou preocupada com alguém, ou mesmo quando eu estou vibrando por alguém. Então, mas são coisas mais rápidas do que durante a noite. Mas é diferente, assim, dá para perceber que é diferente. Viu, Tânia? Além de sonhar à noite, né, eu falo à noite também. Então... Estou dormindo falando, não me pergunte por quê, porque eu não lembro, né? Mas já me falaram que falo à noite. Então, falar, meu marido nunca reclamou, nunca comentou. Você está dormindo? Está falando? Você sabe, Ronaldo, teve uma vez que eu durmo, quando eu durmo eu falo, eu já falo acordada, né? Você imagina dormindo. Eu falo também, mas eu caminho. Teve uma vez que eu acordei com o tilintar da chave da porta de casa. Nossa, é perigoso. Verdade. Isso, hein? Eu juro para você, eu acordei, eu escutei o barulho, sabe aquele telic da chave, que eu encostei no chaveiro, nem abri a porta. Aí eu olhei e eu falei, eu tô na porta de casa, o que eu tô fazendo aqui? Eu voltei pro quarto, deitei e dormi. Pois é, e a gente fez esse comentário do cochilo, né? E olha aqui o que o Allan Kardec fala, né? Que é assim que o cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. E é verdade isso, viu? Acho que eu e o Ronaldo podemos afirmar com certeza que isso é verdade. Parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde elas vêm? Sim, e é até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É, às vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Eu vi que na semana passada vocês até comentaram a respeito disso, que vocês sonham, mas vocês não veem a pessoa falar, né? Abrir e fechar a boca, né? De fato, eu pelo menos nunca vi, mas eu ouço e escuto mentalmente. Mesmo quando eu sonho, assim, faz tempo que eu não sonho. Algumas vezes eu sonhei com meu pai e com a minha mãe, que já estão desencarnados há algum tempo.
E todas as vezes que eu sonhei com eles e que eu os vi, eu ouvia o que eles me diziam, mas eu nunca vi, eu não me lembro de tê-los visto mexer a boca. Sempre Só que era a gente, aquela mensagem mental. só que a gente conhece como que é? Conhece a voz, O tom de Sim, voz. o tom de voz dessas pessoas, né? sim. Então, também tem aquela memória, né? A memória do som da voz das pessoas, né? E mais a mensagem que a gente está recebendo. Eu li isso aí, eu não vou saber dizer aonde que eu vi isso aí, a explicação técnica, né? Isso aí, mas não vou saber falar onde foi. Muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Eu achei essa pergunta muito legal, porque isso acontece comigo quando eu estou sonhando. E ele diz que é entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Alguém entendeu essa resposta? Quando a gente vai Consegue me explicar? Consigo. Um exemplo. Eu tive um exemplo de estar, não estar em meditação, mas estar meio entorpecido mesmo, né? Porque, assim, eu não bebo, então eu imagino como se estivesse alcoolizado, né? Então você está meio que, sabe, tá tão relaxado que parece que você tomou álcool. Eu não bebo álcool nenhum. E nesse momento me abriu um plano esquisito, né? Bem estranho, né? Onde eu vi pessoas. Só que assim, eram pessoas não encarnadas. E uma delas olhou para mim e sorriu, né? E aí eu deduzi quem era. Mas, enfim, não o conheço, mas eu sei que ele está próximo de mim. E vi mais pessoas. Aí, como falam, né? Parece que tem um bando junto. Nossa, é um bando de gente que está em volta da gente e a gente não percebe. Mas é muita gente, né? E eu estava nesse estado, então é verdade, parece que... Só que nunca mais eu tentei fazer, chegar nesse estágio, só não tentei bebendo. Mas aí eu tentei, de novo, não consigo. Mas era tão nítido, que até impressiona, né? E aí, quando eu vi, e de repente eu quis ver mais, aí sumiu. Aí sumiu e apareceu minha casa novamente. Eu acredito no que você está dizendo, porque aqui que ele fala, né, num estado que ainda não é cochilo. Eu vejo rostos quando eu estou nesse estado que ainda não é cochilo. E eu vejo vários rostos. Eu E também vejo. quando eu tento me aprofundar neles, eu acabo acordando, né? Então, quer dizer, então aqui ele está dizendo que se eu conseguisse me aprofundar nesses rostos, possivelmente, então, esse momento do cochilo viraria um sono profundo. E aí, essas visões, essas imagens que eu vejo, que eu percebo, elas se transformariam em sonho, elas seriam um sonho, né? Então, quer dizer, imagens de pessoas, de rostos nítidos e de rostos que eu não conheço. Eu também, quando se eu fecho meus olhos, e estiver sossegado, em qualquer hora, hein, eu vejo o rosto formando, né? Parece uma Sim. nuvem, né? Uma nuvem branca se formando e vê Uhum. o rosto perfeitamente, nariz, boca, tudo igualzinho. Esse dia que eu te comentei, eu nem deitado estava, eu estava sentado. Só que eu estava tranquilo, não tinha ninguém, estava todo mundo dormindo, não estava dormindo. Então, é bem interessante. Esse estado entorpecido, né? Não é sono. Né? Ô, Tânia, Mas eu achava que era fruto da imaginação. deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. E aonde que está, que é colocado nesse assunto todo que a gente está discutindo, a meditação? Aonde fica a meditação? Que me parece, eu não faço meditação, poucas vezes tentei fazer, até você mesmo, Tânia, já orientou, né? Eu tentei alguma coisa, eu acabei não fazendo, mas eu tentei algumas vezes.
Aonde fica a meditação nesse assunto que a gente está falando aqui? O sonho, o sono, o cochilo, tal. Porque me parece que a gente se recolhe dentro da gente mesmo e, de algum jeito, a gente é meio uma imitação do desdobramento, do sono, essas coisas. Então, eu vou tentar explicar para você, falar para você, mas assim, dentro do que eu entendo, de acordo com a doutrina espírita, do que eu entendi que a doutrina espírita explica, tá? Porque a meditação, ela foi ampliada, então ela acabou sendo algo que várias outros eventos acabaram transformando a meditação numa coisa assim. Me ajudem, Ricardo e Macário, em algo rotineiro. Místico, você fala? Isso mesmo. Uhum. Assim, eu ia até comentar sobre, até o Silvano assim adiantou, porque tu falando, ele se transporta e vê. Isso chama de desdobramento. Aí existem aquelas pessoas que fazem isso conscientemente, Chico Xavier fazia, Eurípides Barçanufo fazia, tem característica dele, e a gente, nós outros simples mortais, não tem, como o Ricardo acabou de falar, eu tentei retomar isso e não consegui. Então, para nós é uma coisa meio ao acaso, né? Ao contrário dessas outras pessoas. Porque, olha, Silvano, o livro... Só um minutinho, Ronaldo. O Livro dos Espíritos, ele trata a meditação, mas, assim, eu entendo a meditação como um momento em que você consegue ter plena consciência do que está se passando aqui na sua mente. Ter comando desses pensamentos. Pode falar. Então, eu li bastante livros do Divaldo, né, da Joana de Ângeles, e principalmente a série psicológica dela. Praticamente eu vi metade desses títulos, né? E eles abordam muito a meditação, né? Então, a Joana fala sobre a meditação, e inclusive até o Divaldo tem muitos áudios para ajudar a meditação. A meditação em si, ela ajuda a você a parar um pouco sua mente, né? Então, isso é uma das grandes ajudas na meditação. E aí, você parando a sua mente, você consegue mergulhar dentro de você, né? Não literalmente, né? Mas você consegue olhar para dentro de você e tentar extrair de dentro de você aquilo que precisa ser melhorado, né? Então, você consegue tentar se entender um pouco melhor. E esse entendimento melhor vai te ajudar na sua reforma íntima, né? Mas é uma prática que ela precisa ser feita, mesmo que comece por minutos, 1 minuto por dia, mas ela tem que ser constante, você tem que se determinar a fazer, né? É uma coisa que eu fiz por muito tempo, faço todo dia de manhã, para me acostumar foi muito difícil, mas ela tem um benefício enorme, porque você consegue se acalmar, né? Veja, eu estou tratando um problema hoje chamado ansiedade, né? Que eu tenho. Acho que todos nós temos, né? Então, e tentando nessa meditação que eu faço com preces e outras coisas, com muita vibração, né? Principalmente para os outros, tentando usar isso em prol deste meu defeito que eu tenho, né? E tentando trabalhar com isso. Então, eu acho que a Joana fala muito isso nos seus livros, né? Então, é só dando esse panorama do que eu vi de meditação, tá bom? Uhum. Então, a meditação é o silêncio interno, né? É o seu silêncio, é o silêncio que você consegue ter aquele momento de silêncio consigo mesmo. Mas, Silvano, eu vou pedir para você segurar isso ainda, porque a gente vai ver isso mais lá para frente, tá bom? É um assunto que a gente vai retomar, que vai ser retomado, e que você vai entender melhor, até na linguagem dos espíritos, o funcionamento da meditação, né? A meditação é esse silêncio interno, qual é a importância dele?
né? E quais são as vantagens, os benefícios que eles te trazem? Olha, deixa eu me falar um minutinho aqui, rapidinho. Pode falar. O Ricardo explicou muito bem sobre a questão da meditação, né? Eu vejo muita meditação naquela frase do vigiar e orar, que é quando você começa a olhar para dentro de você. Ele acabou de falar isso. Então, vigiar é o seguinte: os problemas, as perturbações do dia, você sempre silencia, você vai se acalmar, vai buscar uma paz interior, tirando de você tudo que te incomoda, esses problemas todos, né? Essa paz interior, é o vigiar. Quando você vigia, você está calmo, está em paz, você ora. É o momento que você tenta se ligar com algo maior, com o Criador, com as coisas da natureza. Seria isso. Eu busco uma coisa chamada, eu sempre, na minha vida, eu faço uma coisa que eu chamo de meditação espírita. E acho que todo mundo pode fazer isso, é uma coisa simples e fácil. À noite, antes de eu deitar, antes de fazer as minhas orações, eu deixo um livro da minha cabeceira, eu abro ele, leio aquele livro e depois reflito sobre o texto lido. Isso é uma meditação, né? Depois eu faço as minhas orações, né, buscando que aquilo que eu vi naquele livro, né, eu carrego isso no meu sono e isso vai me trazer um benefício depois. Coisa simples. Essa leitura já é uma meditação, porque você reflete naquilo ali e aquilo vai te trazer alguma coisa boa para dentro de você. É coisa que eu faço, tá? Perfeito, Ricardo. Gente, eu compartilho do que o Ricardo faz. Vejo a meditação da mesma maneira também, é um vigiar e orar. E eu só não consigo, mesmo fazendo leitura, mesmo fazendo prece, eu só tenho pesadelos todos os dias. Eu devo ter sido muito ruim na minha vida passada, entendeu? Porque o negócio é feio comigo. Não tem prece que me ajude. Mas a gente vai tentando e vai insistindo, né? Tem-se, às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam na memória? Odeio quando isso acontece comigo, gente, vocês não têm noção? De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade que o espírito tem, né? Ele emancipa e goza dessa liberdade, né? E nesse momento de mais amplas faculdades, frequentemente também são os conselhos dados por outros espíritos. Eu fico muito triste quando eu percebo que isso aconteceu comigo, mas eu não consigo trazer aqui para esse momento de vigília. De que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Essas ideias pertencem, algumas vezes, mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Mas o mais frequente é que, se o corpo as esquece, o espírito as lembra. E a ideia volta no momento necessário, como uma inspiração do momento. Eu confesso para vocês que, quando eu li essa resposta, eu fiquei muito aliviada. Mas no meu caso, eu percebo que imediatamente, quando eu acordo, ela está mais fresquinha e vai se apagando conforme eu vou despertando. Por isso que eu ficava com a folha e o caderno ali, porque assim que enquanto estava fresquinha, eu me lembrava perfeitamente. Se eu deixasse, e aconteceu, né, antes de eu tomar essa providência, de eu pensar, não, mas é isso. Aí eu continuava dormindo, mais para frente eu acordava de novo de manhã, eu lembrava que eu tinha tido uma bela ideia. Eu, né, entre aspas, tinha tido uma bela ideia, mas cadê? Então passei a anotar. Melhor coisa, viu? O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? Muitas vezes a pressente. E às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, tá, gente? A própria morte com grande exatidão. Então, quer dizer, você vê que eles deixam bem claro que é às vezes, tá? Não é sempre. E uma coisa que eu gosto de frisar é que isso também só acontece quando é útil, tá? Quando tem utilidade.
Porque senão, já imaginou se todo mundo fosse lembrar desses momentos, ou fosse perceber? A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fadigar a este? Sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Por isso que muitas vezes, algumas vezes você acorda cansado, né? Imagino que isso deve acontecer com vocês também. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos, simultaneamente, duas existências. A do corpo, que nos dá vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isso é certo? E ele fala que no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma. Mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência. Porque o homem não vive de maneira dupla. Quer dizer, a gente não vive de maneira dupla. Eu aqui ou eu lá, eu não sou duas pessoas. Mas eu estou em momentos diferentes. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? E aí, você já pediu para visitar alguém quando você vai dormir? Sim. E muitas outras que pensam não se conhecerem, se encontram e conversam. Podes ter, sem que os suspeites, amigos de outros países. O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Você vê que ele fala aí da utilidade. Tem que ser útil. Ô, Tânia. Pode falar. Eu acho que já aconteceu com qualquer pessoa assim também, e está em qualquer lugar e de repente você vê que você está sendo observado por uma pessoa e você olha, a pessoa tem a impressão também que te conhece, você também tem a impressão que conhece, vocês se cumprimentam assim com sinais, né? Ou então assim, e vão embora e falam, puxa vida, mas da onde que eu conheço aquela pessoa? E aquilo fica na mente da gente, né? Como se fosse um filme, assim, e as pessoas, sem saber, têm relação e cruzaram naquele momento, mas não conseguem se lembrar daquilo e vão embora. Mas foi um reencontro momentâneo, assim, bem fugaz, né? Sim. De espíritos, assim, conhecidos. Uhum. Isso e quando simpáticos, você não encontra. E simpáticos. Quando você não encontra com alguns amigos aqui mesmo, encarnado, sabe aquela pessoa que você encontra no supermercado e de repente desenrola ali um papo que você conta toda a sua vida e ela toda a vida dela em questão de 20 minutos? Eu entrei no Rússia uma vez e um casal me parou, me chamou de Silvano, perguntou das minhas crianças, e até hoje eu não sei quem são. Isso faz uns 15 a 18, a 20 anos, e até hoje eu estou envergonhado de não saber quem são aquele casal. Quando isso acontece, é problema de memória, né? Falaram tudo de mim, assim, numa alegria, numa festa, e eu de bobeira assim, no meio dos dois. De bobeira, até hoje eu não sei quem são. É a idade, né? Bom, vou dar uma corridinha aqui que nosso tempo esgotou, né? Isso porque ainda tinha uma outra parte da minha aula anterior, que era dos mundos transitórios, que eu não... A gente precisa esticar esse tempo, viu, gente? Muito curto isso. Cadê aqui? Bom, qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Você vê que tudo eles falam em utilidade, né? E eles falam que, ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias. E isso a gente já falou anteriormente,
E deu para compreender bem que existe essa intuição e existe essas ideias que nos são vindas através dos sonhos, não é mesmo? O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Essa pergunta eu achei bem legal. Pode, por exemplo, dizer ao adormecer, esta noite quero encontrar-me com um espírito com tal pessoa, em espírito com tal pessoa. Vocês já fizeram isso? Eu já fiz, mas eu não consegui, não. Pois é, olha só o que ele fala, né? Observe o que se passa. O homem dorme, o espírito desperta. E o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Isso, para os homens, já bastante elevado, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual, entregam-se às paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado, quando em vigília, não é razão que o faça. Quer dizer, eu posso até desejar, mas não é necessariamente que vai acontecer. Possivelmente acontecerá se houver algum tipo de utilidade de servir para me elevar para quem está sonhando ou quem está ali participando. Se for por coisas fúteis, paixões e outras futricas, isso não vai acontecer. E aí, tem aqui, né, algumas... eu vou mandar para vocês a aula no grupo. Tem aqui algumas... Como é que fala? Alguns personagens, né, que sonharam, né? Isso, alguns personagens que tiveram intuições e que fizeram descobertas, tá? Vou passar aqui rapidamente só para vocês verem o Frederick Grant Bending, né? Ele é um médico, ele teve essa intuição. Esse químico, né, que também teve sonhos e que auxiliou nas descobertas que ele fez. Temos aqui o Dmitri Mendeleev, que tem aí a tabela periódica, né? Nossa, isso aí foi... Pois é. Essa tabela periódica aí, eu vou te contar, viu? Pois é. Teve um sono longo. Tem aqui também, né, a estrutura do átomo, que também veio através dos sonos. Willis Howell, que também faz as descobertas dele. E outros, tem o Thomas Edison, e muitos outros que a gente conhece aí, tá bom? Eu finalizei aqui a nossa aula de hoje rapidamente. E é isso, gente, aos pouquinhos a gente vai tentando dar uma pincelada, tem muita coisa para falar, se você aprofundar mesmo, ia umas 3 horas de aula, e é um assunto que todo mundo gosta de comentar, gosta de falar, também tem os seus pontos, né, tem os seus eventos que gosta de contar, e o gostoso da aula é a gente poder participar e fazer esses relatos, né? Entender que muitas vezes a gente está lendo, mas o que a gente está lendo também acontece realmente de fato na nossa vida. E isso é muito bacana, que nos dá a certeza de que a doutrina espírita está aí justamente para fazer esses esclarecimentos que a gente tanto necessita, para continuar firme aqui, né, nessa vida que não é, vamos falar, né, não é bolinho, não. Mas a gente aceitou vir, então... A vida não é para amadores. Não é para amadores. Não é mesmo. O negócio você tem que ter realmente muita força de vontade, acreditar muito em Deus, porque a gente já percebeu que se não tiver Deus à frente da sua vida, o negócio não rola. Se com Deus já é complicado, imagina sem Ele. Impossível. Gente, eu agradeço, muito obrigada pela atenção de vocês, peço perdão pelas pequenas ou várias falhas que eu cometi hoje. Eu estou saindo daqui agora, eu vou entrar num atendimento, né, da faculdade, tem 2 atendimentos ainda para eu fazer, então, para vocês me perdoarem aí essa corrida que eu estou tendo, e a hora que tudo isso terminar, eu vou pegar com mais tranquilidade, tá bom? Prometo para vocês. Obrigado pela aula, foi muito legal.
O Raul Teixeira ele fala que o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. É verdade, né? Colocar tudo isso em prática não é fácil, não. Esses dias eu vi o Jorge Larra falando que a gente era os pagões daquela época. E aí a gente veio para o espiritismo porque é a nossa última chance de melhorar. Vamos pegar essa chance, pessoal. Vamos segurar. Quando eu ouvi essa fala dele, Mona Lisa, eu pensei exatamente isso comigo. Pensei o que o Ronaldo acabou de falar, aproveitar essa chance, viu? Já que ela está aí, a gente está na doutrina espírita e a gente está aprendendo tudo isso, o negócio é agarrar unhas e dentes e colocar todo o nosso amor, lembrando que Paulo dizia, sem amor não dá para fazer nada, é como o símbolo toca sem som. Então, pôr o nosso amor em tudo que a gente faz aí. Isso aí. Gente, boa semana para vocês. Boa semana. Obrigado. Boa semana para todos. Tchau, gente. Semana Boa que vem é semana. uma Boa semana. Coração. Tchau. Tchau.